Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com você e também com a sua família. Para você que não me conhece, o meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal e eu estou aqui fazendo uma série de vídeos falando tudo sobre os obreiros. É bem certo que são muitos detalhes e são muitas informações. Sabemos que esses voluntários, que na sua grande maioria são pessoas sinceras, são pessoas dedicadas, são pessoas que realmente estão ali de todo o coração, elas vêm sendo enganadas e manipuladas, para não dizer usadas pelos líderes das instituições que levam as pessoas a barganhar com Deus, principalmente a Igreja Universal, da qual eu passei toda a minha vida. Eu fiquei 5 anos como pastor, pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Então eu quero saudar você que me acompanha do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Você é meu amigo da África, aí do país Moçambique, de Angola, todas as pessoas que vêm acompanhando, mandando mensagens, curtindo, mandando seus comentários, pessoas que estão chegando agora com a gente, a Sandra de Jesus, Deus abençoe grandemente. Tem aqui a dona Eugênia também de Lisboa, em Portugal. Heleneide Carvalho, o André Luiz, que Deus abençoe a vida de vocês. Coloque aí na descrição de onde você está falando. Eu quero mandar um abraço aos meus amigos de Los Angeles, meus amigos dos Estados Unidos, que também vêm acompanhando a gente também. Eduardo, da Bahia, um grande abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre os obreiros, com o título de Angústia Silenciosa. Eu coloquei o título Angústia Silenciosa porque é exatamente isso que as pessoas estão passando, os obreiros vêm sentindo interiormente. É um conflito diário. Tem mais pessoas aqui chegando ao vivo com a gente. Vamos saudar aqui os irmãos em defesa da verdade. Bom dia de São Paulo, meu grande amigo aí também, meus irmãos. Petrolina, Pernambuco. Que Deus abençoe aos meus amigos. Balneário Camboriú, aqui Impact Wetsin. Eu não sei falar o nome, desculpa, porque o meu inglês é horrível. Abigail, de Paraná. O Newton José também, que está chegando com a gente. O salve para vocês. E eu quero convidar você, meu irmão, que está entrando agora, que está acompanhando este vídeo, a se inscrever nos demais canais de denúncias. Existem muitos canais e a cada dia vem surgindo novos canais para denunciar as hipocrisias do sistema religioso. Inclusive, eu vou deixar aqui alguns canais para você poder se inscrever. Eu gostaria que você anotasse aí, por favor, os canais do nosso irmão Alfredo Paulo, que inclusive agora há pouco fez o culto no lar. Agora há pouco ele transmitiu pelo Facebook primeiro e depois transmitiu pelo YouTube. O culto no lar. E ele falou assuntos muito importantes sobre a escravidão que as pessoas vêm passando. O nosso irmão Alfredo Paulo falou um assunto muito legal sobre a escolha. O povo de Israel queria um líder. E é o que as pessoas querem hoje, na sua grande maioria. E é uma grande realidade. Eu convido você a se inscrever lá no canal do nosso irmão Alfredo Paulo. Vamos fazer chegar a 100 mil inscritos no canal dele, para que ele tenha mais visibilidade. O canal do Nathan Silva, o canal do Marcelo Roque, do Jair Francisco, ex-bispo Jair Francisco, meu grande abraço. O canal do Dallas, Submundo Gospel, Pastor Gilardo. O Palhaço Cristão, que inclusive foi ameaçado, recebeu um telefonema de advogados da Universal dizendo que era para ele tirar o canal, senão ia ter chuva de processo. E eu quero dizer a vocês, advogados da IURD, o meu WhatsApp está disponível aí. Vocês podem mandar mensagem para mim, porque se vocês, eu compro a briga do Palhaço Cristão. Ele não está sozinho, não. Ele não está sozinho. Então, aqui não existe calúnia. É só vocês acompanharem na descrição dos vídeos.
Acompanhe na descrição, acompanhe os comentários que as pessoas colocam nos vídeos. Veja se o que nós estamos falando, se é calúnia ou se realmente são fatos. São coisas que acontecem, é a realidade do povo que fica nessa instituição. Então, eu compro a briga aí do meu irmão palhaço cristão, tá bom? Ele não está sozinho, não. Ele não está sozinho. Vamos lá, o palhaço cristão, o palhaço protestante, o profeta nervosão. Eu estive esses dias conversando com ele, ficamos até altas horas conversando sobre vários assuntos, que inclusive eu vou abordar nesse vídeo. Eu vou abordar neste vídeo os assuntos que eu conversei com o profeta nervosão, tá bom? Obreiros em Foco de Minas Gerais, todos os obreiros em Foco de Minas Gerais, que Deus os abençoe. Eu os amo muito. Esses vídeos são para que Deus possa abrir os olhos de vocês. Não é para expor, nem para criticar ninguém. Pelo contrário, é para mostrar a realidade à luz da Bíblia. E vocês vão ver isso. Vocês vão ver. Vamos continuar aqui, por favor. O canal Odá Odesse, o canal Radical TV do meu querido amigo lá da África, o Armando, lá da África, Tavares Armando. Temos aqui o canal do Marcelo Neto Sem Cortes, o canal da Cristiane, aqui não é a Dondoca, o novo canal do meu amigo Marcelo Brandão, que eu quero convidar você a se inscrever no novo canal do Marcelo Brandão. O primeiro canal foi tombado, foi tirado do ar. O canal do De Mendes, o Vem Pra Verdade, o canal do Valdenir Souza, do Rodrigo Andrade, Fato ou Fake, o canal Realidade do nosso irmão Everaldo, o Abra Sua Mente do Rodrigo e o Liberdade Cristã do nosso irmão Lázaro. Enfim, são muitos canais. Dentre os canais você encontra ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, cada um com a sua experiência, cada um com a sua trajetória na instituição. E isso é bíblico. Denunciar a hipocrisia, falar a verdade é bíblico. O nosso dever é esse. E hoje eu quero dar continuidade ao que nós falamos nos outros vídeos. Nos outros vídeos, você sabe que nós levantamos aqui 25 tópicos. São 25 tópicos que nós levantamos da realidade dos obreiros. No primeiro vídeo você vai ouvir sobre os 25 tópicos. Você que não acompanhou nos outros vídeos, você vai ver lá Angústia Silenciosa, parte 1, parte 2. Esse é o parte 3. E hoje eu vou falar sobre por que, no tópico, vou falar o tópico 6, 7 e 8, talvez o 9, se tiver tempo. Tópico 6, por que os uniformes são valorizados? Tópico 7, as aulas de obreiros separadas. Tópico 8, o que lhes é compelido a fazer? E o tópico 9, se tivermos tempo, o dia a dia de um obreiro da Universal. Então, eu quero que você entenda que o que eu vou falar aqui é apenas um resumo. É um resumo porque o dia a dia dos obreiros é muito intenso, é muito extenso, são muitas coisas que acontecem. Cada um tem a sua experiência. Cada pessoa passou por uma coisa. Uma foi lesada numa situação, outra foi ofendida, outra... Enfim, são muitos casos. Eu recebo diariamente de 200 a 300 mensagens no meu WhatsApp. Eu nem tenho como dar conta de tantas mensagens. São muitos relatos, são muitos testemunhos, são pessoas que viveram situações difíceis. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Você que está me acompanhando, talvez você concorde comigo. Muitos obreiros que saíram da Universal, às vezes deixaram a instituição, obreiros, membros, por que não até pastores, eles nem sequer se converteram a Cristo. Essa é uma verdade. Muitas pessoas lá dentro pensam que se converteram a Cristo, mas na verdade elas não se converteram. Por que nós podemos dizer isso? Simplesmente porque essas pessoas, elas não têm em si o amor pelo próximo. Elas não sabem o que é amar. Elas não aprenderam a amar. Elas aprenderam o espelho dos seus líderes. Na Igreja Universal, quando se fala em amor, eles julgam o amor como sentimento. Você para analisar, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu me casei,
Muitos obreiros foram os meus padrinhos. Mas depois que eu deixei a instituição e não aceitei a forma que eles trabalhavam, para você ter uma ideia, até meus padrinhos, teve até uma situação em que eu entrei num coletivo, num transporte público, no ônibus, eu sentei de um lado, o meu padrinho de casamento sentou no outro banco e nem sequer olhou para mim. Só tinha 4 pessoas no ônibus. E eu estava de um lado e meu padrinho do outro. Por quê? Porque eles pensam o seguinte: como que eles são orientados? Se o obreiro não faz parte da sua fé, se o seu amigo não está na mesma fé que você não tem que se contaminar com ele. E às vezes você vê isso no próprio corpo de obreiros. Quando o obreiro se enfraquece, ou quando o obreiro deixa de participar, deixa de frequentar, poucos são aqueles que vão visitá-lo na casa dele, que vão querer saber como ele está. Poucos são, poucos. Só vão quando realmente são levados. O pastor fala, ó, tem que resgatar fulano, tem que ir atrás de ciclano que não está vindo mais. Cadê fulano? Eles falam isso porque eles precisam de colaboradores. Os pastores não têm amor pelas pessoas. Eles não têm amor pelas pessoas. E nesse primeiro tópico aqui, que a gente vai falar hoje, que é por que os uniformes são valorizados, é justamente por isso. Você sabe que eles sempre usam de palavras na Bíblia, palavras, versículos isolados, para tentar prender as pessoas. Eles pegam um versículo sem qualquer contexto e colocam aquele versículo para manter os obreiros presos, para manter as pessoas sob o seu jugo. Então, quando eles, nós já falamos como os obreiros são levantados, são colocados, quando os obreiros compram o seu uniforme, geralmente eles fazem um ritual de santificação do uniforme, como se o uniforme fosse a farda do obreiro. É isso que eles ensinam. Obreiro, esse uniforme é a tua farda. Esse uniforme é a tua farda de guerra. Tem que ser santificado. Por isso que na maioria das campanhas que são feitas, ou antes de determinadas campanhas, eles pedem para os obreiros prepararem o uniforme para ser colocado no altar, que nada mais é que aquele elevado de pedra que eles têm em todas as igrejas. Todas as igrejas universal têm um elevado de pedra. Então eles fazem que os obreiros valorizem o uniforme. Você tem que dar valor ao seu uniforme, é a sua veste santa. É o que eles ensinam. Sendo que isso é totalmente antibíblico. Por quê? Geralmente, quando eles chamam os uniformes de santo, é para que o obreiro tem existe aquele ritual, aquele trabalho mental de fazer, não, o uniforme meu é sagrado, meu uniforme é santo. Quando os demônios veem o obreiro de uniforme, eles estremecem. Quando o povo vê o povo de uniforme lá de mão para trás, encostado na parede, aquilo ali mostra santidade. Vocês têm que transmitir essa santidade, que não tem nada a ver, meu irmão. Inclusive, na época da lei, na época em que o povo de Israel estava distante do Senhor, em que havia muita hipocrisia, porque os uniformes, a veste que foi selecionada para os sacerdotes, para inclusive o sumo sacerdote, como ela era algo realmente santificado, só que o interior do povo era um interior corrupto. Você repara que existe uma passagem, se eu não me engano, no livro de Joel, no capítulo 2, no Joel, tem até com a minha Bíblia aqui, ó, Joel capítulo 2, se eu não me engano, a partir do versículo 12, quando Deus mostra a sua misericórdia, ele diz assim, ó, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Preste atenção, você que é obreiro, você que sai da instituição e você é uma pessoa que demonstra que realmente você não se converteu porque falta em você o amor. Você é uma pessoa que está procurando liderança, procurando instituição. Você está uma pessoa desesperada, apavorada. Saiu da Universal, mas continua escravo. Continua escravo, continua dependente de instituição. Eu reparo que nos comentários das pessoas nas redes sociais é fácil saber. Tem gente que são pessoas que saíram, mas elas são
ignorantes, às vezes falam palavras que não tem nada a ver. Esses dias, agora, recentemente, na minha rede social, uma voluntária, uma obreira, empresária, falou que eu deveria procurar boate. Que eu deveria ir para boate, vai ter que ir para boate, vai boate, porque as meninas lá estão esperando você. E muitas outras coisas. Quando você, por exemplo, deixa a sua família em casa, o domingo, fica o dia inteiro na igreja, você às vezes foi ensinado pelo seu pastor o seguinte, obreiro, você foi ensinado que primeiro lugar é a obra de Deus. Não, primeiro lugar é a obra de Deus. Se o teu filho, teu marido está contra você, porque ele, é o diabo que está usando eles para impedir você de botar o uniforme. Você tem que botar o uniforme, obreiro. O obreiro tem que estar com o uniforme. E esse uniforme, materialmente falando, não é barato, não. Os obreiros têm que pagar pelo uniforme, principalmente as obreiras, que troca de uniforme uma vez ou outra. Agora estão com esse uniforme aí, com esse uniforme que mais parece um botijão de gás, com duas listas pretas. Quer dizer, as obreiras, coitadas, têm que vir da onde elas moram, com aquele sapato, tem que se trocar na igreja, ficam ali o dia todo, não dão atenção à família, e pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade não estão. Então, muita gente que saiu, que a gente vê, não se converteu a Cristo. Não sabe o que é ter amor ao seu semelhante, amor, que a primeira alma que temos que cuidar é a da nossa casa, é a nossa família, são os nossos parentes. Mas ela pensa que estando na igreja ali, fazendo ali, colando envelope, segurando sacola, ficando o dia todo preparando comida, lá as senhoras preparando comida para os pastores, preparando comida, lavando igreja, lavando banheiro. Não, eu estou fazendo a obra de Deus. Às vezes até a própria casa. Quantas chegam tarde em casa e o marido reclama? Aí o marido vai falar com ela vai falar com o pastor. Pastor, tá difícil a luta lá em casa, meu marido tá me perseguindo. Não tá te perseguindo não, minha filha. Não tá te perseguindo. É porque você não tá dando atenção devida a ele. Ele é tua ovelha. Ele é tua família. Ele é a pessoa mais importante que você tem que cuidar. Então, muita gente pensa que se converteu, mas não se converteu. Valoriza os uniformes. Como antigamente a veste sacerdotal, ela era valorizada. Mas olha o que diz aqui, ó. Quando Deus fala através do profeta Joel, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, se arrepende do mal. Sabe por que que Joel, inspirado por Deus, disse para não rasgar as vestes? Porque as pessoas antigamente, como o uniforme era algo sagrado, era algo importante, quer dizer, mostrava a santidade, mostrava para as pessoas que era algo santo. Então, quando aqueles hipócritas queriam mostrar que eles estavam de luto, que eles estavam realmente se santificando, que eles queriam chamar a atenção de Deus, eles rasgavam o uniforme, rasgavam a veste, como quem diz assim, olha como eu estou revoltado, olha como eu estou de luto. Tudo hipocrisia, porque por dentro o coração era corrupto, o coração estava sujo. E tem muita gente assim, desse mesmo jeito, se preocupando em mostrar o uniforme, tanto que isso é implantado pela própria instituição. Quando eles valorizam os uniformes, você repara, o Sérgio Correia, que é o bispo do terror na Universal, que usa demônio, pressão psicológica, bota vídeo de obreiro que perdeu cabeça, que foi atropelado, que aconteceu isso e isso. Isso eles fazem para manter o obreiro preso. O obreiro fica pensando, já pensou se eu me afasto da igreja? Se eu deixo de vir na igreja? Olha o que vai acontecer comigo, o demônio vai entrar na minha vida. Aí o pastor fala assim, obreiro, você tem que vir trabalhar sexta-feira, obreiro. Tem que botar o uniforme para pegar o demônio. Você tem que botar o uniforme para você vir pegar o demônio sexta-feira. Eu até já ouvi, você talvez já tenha ouvido falar isso, pastores que falam assim, bispo que fala assim, obreiro que não pega demônio tá mal. O obreiro tem que pegar um demônio para poder se renovar. Olha só que contradição. Olha que mentira. O obreiro tem que pegar um demônio para se renovar. Que história é essa? Que história é essa? O obreiro tem que estar de uniforme, tal, tanto que o símbolo de uma fraqueza, ou talvez o símbolo que o obreiro está mal é o quê? É quando o pastor chama ele e fala, obreiro,
Você tem que. Você não vai trabalhar mais na reunião, não, tá? O obreiro, você tem que entender que tudo que ele faz, ele tem que dar satisfação ao pastor. Preste atenção. Se o obreiro vai viajar, ele tem que chegar para o pastor. Eu tô com uma viagem aí. O obreiro não tem vida social. O obreiro não tem direito de tirar um domingo para ficar com a família. Não tem. Ele tem que dar satisfação ao pastor. Pastor, olha só, eu quero pedir permissão ao senhor, como se o pastor fosse o senhor dele. É um verdadeiro capataz. Não tem diferença de quando os hebreus estavam no Egito sob os açoites dos feitores. Não tem diferença, porque o obreiro tem que chegar para o pastor e falar assim: pastor, eu quero pedir a permissão do senhor para poder eu viajar, porque tem viagem marcada. Aí o pastor fica todo sem graça, mas quando o obreiro tal, poxa, obreiro, você vai, tá bom, vai lá, Deus te abençoe, todo contrariado. Aí o obreiro tem que pedir permissão para tudo. E quando o obreiro ele chega para o pastor e acontece uma acusação, vem algum membro falar alguma coisa de uma dívida ou de um caso extraconjugal ou de talvez uma acusação de alguém, o obreiro é chamado pelo pastor, é exposto pelo pastor, fala: olha só, obreiro, tem aqui testemunhas aqui que dizem que você fez isso. Aí o obreiro, coitado, porque teme a Deus, vai lá e fala assim: não, realmente, pastor, eu fiz. Então você está no banco, tá? Você está sem uniforme, vai ficar sem trabalhar, pode assistir a reunião dos obreiros aí, assiste, mas você não vai botar o uniforme, não. Eles implantam na cabeça do obreiro que se ele não está botando o uniforme é porque ele está mal. Eles colocam na cabeça do obreiro que quanto mais ele trabalha, mais ele se fortalece. Mas isso é uma mentira. Tem um monte de obreiro de uniforme cheio de angústia dentro dele, cheio de angústia, cheio de dúvidas, cheio de dúvida. E quantos obreiros de uniforme, quantos obreiros que trabalham na reunião estão ali trabalhando, mas por dentro estão assim: ou não, não aceito isso não. Estão olhando o pastor falando lá, tá de mão para trás assim, ó. Não, não acredito que o pastor falou isso, não acredito que ele falou isso. Eu, inclusive, lembro de uma oportunidade em que um determinado bispo, que eu até já falei para você em outros vídeos, um bispo que morreu com uma doença na garganta, numa catedral grande dessas aí, o bispo falava: os meus filhos têm faculdade nos Estados Unidos, eu como do que eu quero, bebo do que eu quero. Já estava já esclerosado, já estava ruim para ele, falando tudo isso, cuspindo tudo isso. Eu vi os obreiros tudo assim, ó. Ele não podia demonstrar isso. Eles nem podem demonstrar o que sentem. O obreiro não tem direito de dizer nada. Não tem direito de expor a sua opinião. Pelo contrário, quando você vê aqui as aulas de obreiro, que a gente vai entrar daqui a pouco, os obreiros nas aulas são expostos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas a questão do uniforme é essa. O uniforme é um símbolo de que o obreiro está bem. É um símbolo de santidade, representa a vida do obreiro. Então, para a Universal, é importante que o obreiro venha conservar o uniforme limpo. Aí eles falam, o pastor às vezes esculacha o obreiro: obreiro, teu sapato aí, ó, todo rasgado, e ele está usando um sapato da Emporio Armani. Ele chama o obreiro, esculacha o obreiro que o sapato está sem brilho, que a camisa está poída, a camisa está toda desbotada, mas a camisa dele é de abotoadura, comprada nas melhores grifes, que você, obreiro, paga. Você paga. Você paga o luxo da vida deles, de muitos dos pastores, principalmente de igrejas grandes, catedrais, essas catedrais, esses bispos. Aí eles reúnem os obreiros para ver os uniformes. Antigamente era assim. Há uns anos atrás tinha responsável do obreiro, responsável das obreiras. Você que é mais antigo sabe disso. Tinha até que virar a sola do sapato para saber como estava por baixo, se tinha furo na sola do sapato. Obreiras com sapato, coitado, tem que andar distâncias longas a pé para ir para a igreja. Às vezes você, obreiro, morava longe, tinha que ir a pé da tua casa até a igreja para trabalhar de sincero coração. Chegava lá e não era esculachado ainda. Chegava lá e não recebia esculacho. Chegava lá e recebia esculacho. E é assim que eles fazem. Então, o uniforme é um símbolo na Universal de santidade. Não é à toa que quando o templo do malandrão foi erguido, Edi se preocupou em botar lá o quipá, se preocupou em botar o talite, se preocupou em botar aquela roupa de falso sacerdote para mostrar que ele é um sumo sacerdote dos dias atuais, para mostrar às pessoas aquilo que ele não é. Então eles têm uma preocupação de mostrar aquilo que não são.
tem uma preocupação de que as pessoas sejam uniformizadas para mostrar, não, aqui nós temos trabalho, aqui nós temos um corpo, olha o corpo de obreiro que bonito, olha que corpo lindo. Falo, inclusive, assim, se você não tiver uniforme, você não pode trabalhar, você não pode servir a Deus. Olha o que eles falam, você não tem como servir a Deus sem uniforme, todo guerreiro tem que ter uma armadura. Então eles sempre têm um argumento para falar com as pessoas. Aí o obreiro se desdobra, coitado, para comprar um uniforme, para comprar um sapato, para comprar calça, no caso dos homens. Agora é só gravata, essa gravata ridícula, feia, cheia de coraçãozinho. Antigamente a gravata era preta. Você que é mais antigo, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Então, vamos continuar aqui para a gente não se estender, porque o assunto é muito longo. E você, meu irmão, que tem dúvidas, que está me assistindo, acompanha os comentários das pessoas. Veja se o que eu estou falando é mentira. É muita coisa para se falar, por isso que você precisa entender a importância desse corpo de pessoas que estão na instituição. E aqui diz assim, ó, no próximo tópico, o que lhes é compelido a fazer? Ora, o que é compelido um obreiro da Universal a fazer? Qual é o principal objetivo de um obreiro da Universal? É trazer gente para a igreja. Eles querem que você encha a igreja. Já colocamos aqui na época um áudio do senhor Romualdo Panseiro, que já foi considerado o maior milagre da Universal, que está sumido. Romualdo está sumido. O Romualdo, que gostava de fumar charuto, gostava de beber tequila, comer bife Kobe. Eu estava falando com o Profeta Nervosão justamente isso, eu estava conversando com ele. Tem muita coisa que se a gente for falar aqui, tem muita coisa que se a gente for falar, o povo não vai acreditar. As pessoas não vão acreditar, não adianta. Então o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa missão? É falar a palavra, é mostrar a realidade. O Romualdo já fez um áudio, eu não tenho mais o áudio dele porque meu telefone não cabe tantos áudios assim. Eu já publiquei na rede social, tá no meu histórico lá do Facebook. O Romualdo falando assim, a gente já publicou, mas a Universal tombou meu canal numa época. Ele falando que o nosso objetivo é trazer gente para cá para fazer a igreja crescer materialmente. Você já deve ter ouvido esse áudio. Então, o objetivo deles é usar os obreiros como a sua massa de manobra, para trazer pessoas, ir nas comunidades, ir nas favelas, trazer gente para a igreja, trazer. Primeiro objetivo do obreiro, que eles falam, o obreiro tem que ganhar almas. Ganhar alma nada, eles não ganham almas. O obreiro dificilmente sai na rua com a Bíblia na mão. Dificilmente os obreiros saem com Bíblia na mão, eles saem com Folha Universal, com jornal, para convidar as pessoas para os cultos, para convidar as pessoas para as reuniões. Eles não pregam a palavra de Deus para a pessoa, eles convidam como se a igreja fosse a salvação da vida da pessoa. E as pessoas são ensinadas assim, não, foi lá que eu fui salvo, foi lá que eu encontrei a salvação, encontrei Jesus lá. Isso aí é uma idolatria, uma hipocrisia. Eles ensinam a pessoa a ser grata à instituição. Então, o primeiro objetivo dos obreiros é trazer as pessoas. E o que os obreiros fazem? Obreiros, eles são escalados. Os obreiros são os trabalhadores da instituição. Eles têm que ajudar na reunião, têm que distribuir os envelopes. Eles distribuem envelope. Na reunião, eles têm que as obreiras seguram a sacola da oferta. Os obreiros ficam para dar atenção às pessoas, depois eles vão lá. Antigamente, você que tem mais de 20 anos, teve mais de 20 anos de obreiro, ou tem, terça-feira era chamada corrente da cura. A cura, onde os obreiros ungiam as pessoas nas feridas com óleo, ungiam as pessoas com óleo. Aí tinha aquelas correntes onde os obreiros seguravam o manto para as pessoas passar por baixo. Se lembra disso, obreiro? Aqueles caminhos de sal, o sal obreiro que comprava. Tudo que acontece na igreja, quem paga é os obreiros. Se tem Santa Ceia, quem compra o pão, quem compra o suco da uva, são os obreiros. Sempre o pastor reúne os obreiros para falar a mesma coisa. Obreiros, a gente precisa ir preparar o pão da Santa Ceia, o suco da uva. Vocês têm que trazer aqui o pão e o suco da uva, porque vai ser domingo agora, vai ter o pão. Aí os obreiros, coitados, fazem aquela inteira para poder comprar o pão, o suco da uva.
Aí, às vezes, sábado, geralmente, não é uma regra, mas sábado tem a lavagem da igreja. Quem que tem que lavar a igreja? Quem passa o pano, o poliflor? Antigamente não tinha banco de poltrona, não. Era aqueles bancos compridos. Você se lembra, antigamente? Há 20 anos atrás, aqueles bancos de madeira, os obreiros passavam poliflor ali, ó, aqueles produtos para lustramóveis, essas coisas, ficava cheiroso. Os obreiros sempre deram a vida, sempre se dedicavam, ficavam ali. Aí o obreiro, coitado, trabalhava, chegava cedo, trabalhava 2 reuniões, ia para casa, comia correndo e voltava para ficar lá para evangelizar, ou então ficar na ABC, ou então ajudar. Tinha obreiras que tinham uma formação um pouco maior, elas eram professoras do ler e escrever. Você se lembra do ler e escrever? Que pegava as pessoas para poder ensiná-las, alfabetizá-las. E muitas outras coisas, tias de escolinha, obreiras que são tias da escolinha, que tem que prestar satisfações à esposa do pastor, que passava orientação para ela, às vezes orientações que iam de contra até o que elas pensavam. Fogueirinha, pegava as crianças, ensinava as crianças. Você tem que dar o seu sacrifício perfeito, desde pequeno. Inclusive, eu coloquei um vídeo aí na rede social, aí no YouTube, você procura, falando do Conselho Tutelar. A Universal tem interesse em controlar as crianças, os jovens, mas ela não explica o assassinato do Lucas Terra, um pastor e um bispo que foram pegos tendo relação sexual e o garoto foi morto por isso. Eles não explicam. Isso eles não explicam. Mas eles ficam com essa preocupação de formar as crianças. Não, a EBI, Escola Bíblica Infantil, é a escola dos futuros pastores. Aí já começa a implantar na criança. Quem quer ser pastor aqui? Eu. Quem quer ser esposa? Eu. As criancinhas são colocadas desde pequenas para começar na doutrina da Universal. Aí as tias vão lá. Vem cá. Quem é que compra o lanche das crianças na escolinha? Você que deixa seu filho na EBI. Você que deixa seu filho. Sabe quem compra o suquinho, o biscoito, o pão das crianças, a bolacha lá, o que as crianças comem? São as tias da escolinha. São essas mulheres, eu vou chamá-las de mulheres de Deus, porque são dedicadas. Compram lá, ó, o pão, compram lá o suco, compram lá um biscoito para dar para as crianças. E às vezes tem que ouvir desaforo ainda. Desaforo de pastor que esculacha. Às vezes elas preparam tudo, fazem uma verdadeira escolinha, fazem coral com as crianças, botam as crianças tudo com aquelas roupinhas assim, fazem brincadeiras, gincanas, aí coloca a criança no altar e tem pastor que é grosso ainda, que é cavalo, que é ignorante. Tem muitas obreiras que são esculachadas. Aí os obreiros são separados, os obreiros ficam nos grupos. Geralmente, quando uma pessoa é levantada obreira, ela sempre fica num grupo. Quando é jovem, no grupo jovem. Quando é um pouquinho mais velho, ou então evangelismo. O evangelismo, os obreiros. Aí depois o obreiro antigamente ficava na ABC, que era a Associação de Ajuda, a Associação Beneficente Cristã, que é mais antigo, sabe? Agora é o tal de unissocial, mentira social, fachada social. Isso é tudo hipocrisia social, porque eles não dão nada. Quem dá são os voluntários, são as pessoas. Quem dá as coisas são as pessoas, são os obreiros, eles que dão. Então, esse é o dia a dia, colar uniforme, colar envelope, encher saquinho. Enquanto o pastor está pregando heresia lá no salão, enquanto o pastor está lá no salão pregando heresia, pregando mentira, às vezes até bêbado no altar, tá os obreiros lá, ó, enchendo vidrinho, colando envelope lá dentro os obreiros ficam. Lá dentro os obreiros ficam colando envelope, preparando lá, ó, as coisas para a reunião, preparando saquinho, vidrinho, e o pastor nos chamou, bora, obreiro, bora, vocês estão muito mole, vocês são tudo mocorongo, tudo mole, olha aí, ih, fulano tá mole, tá devagar, fulano, às vezes na frente das pessoas, quantas vezes você já foi esculachado na frente das pessoas? Você que está me vendo agora, já foi humilhado na frente das pessoas, já foi humilhado. Aí de vez em quando vem aquela hipocrisia domingo, os obreiros, vem aqui os obreiros aqui na frente, vem aqui. Aí tem uns bispos muquirana, tem uns regionais muquirana, você que está me vendo agora, seu muquirana, seu porco, você chama os obreiros lá na frente, bota os obreiros lá na frente e fala assim, esses aqui são a nossa família,
Esses aqui são os abençoados, é o braço da igreja, é a coluna da igreja. Você é muquirana, rapaz, você é falso. Você é falso. Se você tiver de tirar um porque não tá dando, não tá chegando junto, ó. Porque você sabe, obreiro, que quem é o primeiro a dar o sacrifício é você. Quem é o primeiro a dar participar da consagração do dizimista é você. Você que tem que chegar junto. Se você não der, se você não chegar junto, ele fica jogando indireta para você. Fica jogando indireta para você, ó. Às vezes no salão fica jogando indireta, ó. Tem obreiro aí, pessoal. Tem até obreiro. Aí o pastor fala, tem até obreiro que não faz sacrifício. Olha para a vida do obreiro. Eu já contei para você um episódio desse. Aqui, ó, quando fala aqui das aulas de obreiros que são separadas no tópico 7, eu estou fazendo uma união dos tópicos. Você me perdoe se eu estiver pulando, tá, meu amigo? Me perdoe se eu estiver pulando um tópico ou outro, porque um assunto leva a outro. Um assunto vai levando a outro. Então, eu peço que você me perdoe se eu estiver pulando, mas caso eu pule, ou caso você tenha alguma dúvida, você que está me assistindo agora, você que está me vendo agora, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, manda uma pergunta, a gente vai tentar responder, ou as próprias pessoas que estão comentando vão responder a você. Elas vão te responder. Essas aulas de obreiros são fachadas. Fachadas. Por quê? Como é que acontece as aulas de obreiro? Antigamente, as aulas de obreiro eram 6 da manhã. Domingo, 6 da manhã. O obreiro vinha, chegava cedo. Aí como é que acontece? Os obreiros entram, vamos fazer uma oração aqui. Faz a oração. Aí tem pastor que usa isso aqui, ó. O que ele faz? Primeiro ele quebranta. Presta atenção. Olha para mim que presta atenção. Primeiro o pastor, o bispo, quebranta. Essa tática é usada pelo Sérgio Corrêa até hoje. Quando vai entrar numa campanha de fogueira santa, primeiro ele quebranta. Vamos buscar o Espírito Santo. Aleluia. Busca, obreiro. Se renova, obreiro. Você é o escolhido, obreiro. Você não vai dizer não para o altar. Diga, eu não vou dizer não para o altar. Quer dizer, sempre tem um tema. Vamos supor, se é Abraão, fala para Deus que você não vai deixar de dar o seu perfeito sacrifício, o seu Isaac. Se for Gideão, fala para Deus, fala para o anjo agora, fala para Deus, o que será, Senhor? Vai deixar os filisteus tomarem, vai tomar os midianitas, não podem tomar o que é teu. Fala, obreiro, esse ano é o teu ano, obreiro. Quer dizer, toda fogueira santa, toda campanha tem um tema, e geralmente eles quebrantam primeiro. Chega pro obreiro, faz o obreiro buscar, e o obreiro, coitado, tá de sincero coração ali, buscando. Aí faz aquela reunião primeiro, depois ele entra numa suposta palavra, cada um. E tem outros que nem palavra dão. Tem uns que nem palavra dão. Já chegam lá esculachando o obreiro. Eu cansei de ver bispo esculachando o obreiro em reunião. Obreiro lá, fecha a porta aí, fecha as portas aí. Aí pega a ficha, aí olha para a ficha assim e fala assim, cadê fulano? Cadê fulano? Fulano tá aí? Aí faz ficha de chamada. Ficha de chamada. O obreiro voluntário. Ficha de chamada, bota lá, ó. Fulano tá aí? Cadê? Fica de pé. Cadê o teu marido? Teu marido tá onde? Ou então, cadê tua esposa? Não tô vendo a tua esposa. Ó, quero conversar contigo depois, tá? Cadê fulano? Fulano tá aí? Fulano, cadê teu esposo? Vocês estão mal, hein? Vocês estão devagar, hein? Estão devagar. Isso eu tô pegando leve. Isso que eu tô pegando leve. Eu tô pegando devagar, leve. Porque na maioria das vezes é esculacho, é grosseria. Eu já passei uma situação no ano 2000. Eu era obreiro no ano 2000. Isso há 19 anos atrás. Eu era obreiro. Eu lembro que eu estava numa sala de reunião. Tinha um senhor, um obreiro bem velhinho. Eu já contei isso aqui. Isso ficou na minha memória. Um senhorzinho, obreirinho, velhinho, que ele era muito dedicado, uma pessoa muito amada, uma pessoa muito... Eu gostava muito de conversar com ele. Teve uma experiência de vida muito boa. Muito boa experiência de vida. Aí ele estava sentado lá atrás, o pastor olhou assim, fulano, fica de pé aí, seu fulano. Vem cá, senhor, o que está acontecendo com o senhor? Não estou vendo mais o senhor. O senhor já não chega junto, o senhor já não faz sacrifício. Mora numa miséria, tua casa é uma miséria. Olha a casa que o senhor mora. O obreiro na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Em pé, coitado lá, ó. Só sendo esculachado, o senhorzinho.
Porque ele morava numa casa simples, numa casa pequena, e para a Universal é o seguinte, o obreiro tem que ser o primeiro a dar o quê? Dar exemplo, tem que ser abençoado. Aí eles ficam jogando essa conversa para você, obreiro. O obreiro às vezes tem a vida mais amarrada que o povo. É isso que eles falam. Tem obreiro aí que tem a vida mais amarrada que o povo. Tá devendo todo mundo. Claro que tá devendo, seu demônio. Você manda o obreiro dar 2 vezes por ano tudo que ele tem. Como é que ele vai ter alguma coisa? Como é que ele vai juntar alguma coisa se 2 vezes por ano? Eu chamo você de demônio porque Jesus disse, chamou vocês de filho do diabo. Chamou de diabo quem estava do lado dele, ó. Um de vós é diabo, porque era um traidor. Vocês são traidores do evangelho. Então eu posso chamar vocês de demônio, é bem leve, seus demônios. Vocês são demônios, emissários de Satanás. Vocês ficam esculachando as pessoas por torpe ganância. Vocês querem crescer a igreja de vocês, seus porcos. Seus porcos. Então, o obreiro foi humilhado. O que aconteceu? O obreiro nunca mais apareceu, sumiu. Vai ver se eles foram atrás dele para saber como é que está a alma da pessoa, como é que está a pessoa, se a pessoa está bem, se a pessoa está legal. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Não querem saber. E quando vão lá, vão para poder botar mais terror ainda na pessoa. Então, meus irmãos, a aula de obreiro é pura fachada. Aí eles ficam esculachando a pessoa, falando assim, eu vi o obreiro pegando o demônio, qualquer gritando a pessoa pegando. Aí eles fazem aquela encenação, né? Você tem que segurar a pessoa aqui por trás, obreiro. Segura a pessoa aqui por trás. Não fala no ouvido dela não fala no ouvido dela não, e tal, para você poder gritar. Tem obreiro que grita. Aí pega a esposa, o pastor geralmente tem a esposa dele que vai lá, orgulhosa, arrogante. Tem um monte de esposa de bispo, estúpida. Esposa de bispo ignorante, no salto. Tem um monte aí, ó, que só sabe esculacha até as esposas, quanto mais obreira. Quanto mais obreira, não é nem confiança, é da porta para dentro. Ninguém vê, ninguém sabe quem é a esposa do bispo. Ninguém sabe. Tem gente em catedral aí, alô, pessoal da catedral, das catedrais, vê se não é verdade isso. A esposa do bispo, o bispão aparece, sobe no altar, vem a esposa, senta lá, a madame, a dondoca, a madame, a dondoquinha, que não lava nem a calcinha. A dondoquinha, que não lava nem a calcinha. Senta lá e fica de perninha cruzada com a Bíblia de melhor qualidade, lá com aquele relojão dela caro. Aí fica lá buscando a Deus. Ai, aleluia, aleluia. Aí vem a câmera assim filmando, aquele clima. Aí quando sai a esposa do pastor, é a esposa do bispo. Ai, meu bispo. E fica esses obreiros. Por isso que eu falo. Muitos não são convertidos. Muitos não se converteram. Esse que é o pior problema. Não se converteram porque chegam para a esposa. Ai, o senhor é meu bispo. Ai, meu bispo. Teu bispo vai te levar para o inferno. Esse teu bispo vai te levar para as profundezas. Porque é o lugar para onde ele está indo. Ele está indo para as profundezas. Ele está levando o caminho dele para as profundezas. Então é muita hipocrisia. Aí voltando à reunião dos obreiros, para não ser muito prolongado, para a gente já poder finalizar, deixa seu comentário aí, meu irmão. Tô vendo que tem muita gente comentando aqui, ó. As pessoas estão comentando aqui, estão falando, ó, eu fui obreira. Tudo isso é verdade, a Bia Maria. Deve ser para todo mundo. 90% dos obreiros tem nome sujo. Ex-regional que falou, isso é verdade. Tudo verdade, defesa da verdade. Ó, tem mais gente comentando aqui. Hoje uma coisa, amanhã é outra. Quem não se irrita? Tá aqui, ó. Passei por tudo isso quando eu era obreiro há 22 anos atrás. Obreiro anda a pé para comprar o suco de uva para eles dar na igreja, para arrecadar dinheiro. Aqui, ó. Tá, vamos lá? Ó. Tem gente chamando aqui, ó, tudo verdade. Obreiro passa fome. Verdade, isso depende muito do humor do pastor naquele dia. Isso é verdade. Tem pastor que vai para reunião de obreiro até bêbado. Até bêbado vai. Se você não acredita, olha para mim aqui. Se você não acredita, isso é contigo. Isso é contigo. Se você está me assistindo, isso é contigo. Mas a verdade é essa, meu irmão. A verdade é essa. Essa é a verdade. Então essas aulas de obreiro não são aulas. Elas são doutrinação. O obreiro já vai para a aula angustiado. Vai para a aula angustiado. Às vezes acontece uma concentração. Olha para mim aqui, preste atenção. Às vezes acontece uma concentração e o pastor fala assim, vamos ter uma concentração,
tal, X. O obreiro tem que trazer 12 pessoas, tá? Ó, são 12 pessoas. Ele fica contando, chamando, fazendo lista. Aí depois reúne os obreiros para esculachar. Quantas pessoas você trouxe, fulano? Hã? Os obreiros são oprimidos ali, ó. Tem que trazer 12 almas, 12 pessoas. Ou então, fulano, por que você não veio na reunião tal? Ou então, por que você não foi na reunião lá na catedral lá, com o bispo tal? Por que você não compareceu, obreiro? Aí o obreiro já vai para a reunião como angustiado, já vai para a reunião já falando, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora para o pastor? O que eu vou falar? O que vai ser de mim? O que eu vou falar agora, meu Deus do céu? O que eu vou falar? Então, eles não têm amor pelas pessoas. Eles não têm amor pelos obreiros. São hipócritas. Eles um dia foram obreiros. Todos os pastores foram obreiros um dia. Mas por que que eles agem assim? Porque eles são cobrados pelo que eles vão crescer. Quando você, obreiro, faz a fogueira santa, geralmente um dia antes do povo, geralmente o obreiro sempre faz a fogueira santa antes do povo, uma semana antes, enfim. Depois que você fez a sua fogueira santa, depois que o povo fez a fogueira santa, o pastor vai ter duas coisas vão acontecer com o teu pastor, duas coisas. Ou ele vai ser promovido, vai ser tirado da sua igreja para uma igreja maior, ou ele vai continuar na sua igreja amargurado lá, ou murmurando. Tem pastor que não fala, não, tô aqui, né? Tô aqui nesse lugar ainda, não tô aqui. Você que faz tudo. Reuniões de obreiros são uma verdadeira fachada. O obreiro não aprende nada. E se o que ele aprende, o que eles falam da Bíblia, eles falam tudo deturpado. Eles não ensinam as pessoas. Eles não mostram às pessoas o que está na Bíblia de modo geral. Sabe por que eles não mostram? Porque se o pastor ensinar você a verdade, ele vai contra ele mesmo. E ele não pode ensinar a verdade. Porque se eles souberem que ele está ensinando a você a verdade, vão arrancar ele fora, vão tirar ele. Eu até acredito que tem pastor que quer ensinar coisa boa para os obreiros, mas ele não pode, porque se ele falar para o obreiro, por exemplo, se ele ensinar para o obreiro, por exemplo, que sacrifício dá o seu dinheiro, que você dá o seu dinheiro para a instituição, isso é uma heresia, isso é antibíblico, o que vai ser da igreja dele? O que vai ser dele? Então ele prefere ficar cumprindo ordens. Tem pastor que nem dá palavra, ele só dá estudo do Bispo Macedo. São os idólatras a Bispo Macedo, idólatras. O Edir Macedo, para eles, é a figura do Moisés no dia de hoje. Ele é infalível, ele não peca. Tá bom, tudo bem, não peca. Todos nós erramos. Recentemente, agora saiu um aí que para mim é um borra-botas do tal do Formigoni. Um coitado, um pequeno, um empregado que inclusive para eles tem valor porque o cara tá na mídia, vai nos programas de televisão, aquela coisa toda. Tem obreiro que é selecionado para dar testemunho. Você, obreiro que está me vendo agora, às vezes você tem uma condiçãozinha um pouco melhor, tem o seu carro, tem a sua casa, eles ficam te... Desculpa vou falar. Eles ficam te enchendo o saco para você dar testemunho. Fulano tem que dar testemunho. Quem não dá testemunho é porque ou tá olha, vai perder o que você tem. Cuidado, hein? Você tem que anunciar o que você ganhou, senão você vai perder o que você tem. Aí chega lá, o obreiro nem participa daquela corrente, nem participa. O obreiro fala que você, depois que você começou a vir no jejum das causas por cima, pastor, nunca vi sexta-feira, pastor, nunca vi. Fala, obreiro, tem que falar isso aqui. O obreiro é induzido a falar. É induzido a falar. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós falamos aqui um pouco. Eu sei que tem muito assunto para falar. Eu sei que tem muita coisa para dizer, são muitos detalhes para colocar aqui. Se você tiver alguma coisa para dizer, algum assunto para falar, que talvez eu não esteja mencionando ou que eu tenha me esquecido, por favor, coloque nos comentários. Coloca, por favor, nos comentários aí do seu estado, da sua cidade. Coloca aí o que eu não estou falando aqui. Você, por favor, coloque nos comentários o que eu esqueci de falar. Porque são muitos assuntos, cada obreiro que tem uma experiência. Tem obreiro que passa por coisas incríveis, inacreditáveis. E a gente não entrou nos outros tópicos ainda, hein? E ainda tá faltando aqui, ó. No próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. A responsabilidade sobre grupos e cobranças por resultado. O obreiro deve ser o primeiro a servir. Porque aprendem que as humilhações e constrangimentos são provas vindas de Deus. As principais campanhas antecipadas para os obreiros, a entrega total e a perda da vida social.
Numa emergência, quem sempre paga a conta? Os obreiros é a política da Universal. Isso aqui é coisa para dar pano para manga. Obreiro e política é pano para manga. Você que está me assistindo agora, você que já foi colocado no meio da praça para sacudir bandeira de candidato, para dar panfletinho de candidato, espera que vai vir vídeo. Você, obreiro que é usado para dar panfleto de político. Você, obreiro que é usado para fazer boca de urna. Boca de urna é crime. Espera que a gente vai falar sobre isso aí. Espera que eu tô falando sobre isso aí. Tem mais aqui, ó. 17. O significado do termo colocar no banco e entregar o uniforme. Se alguém quiser sair de obreiro, não está apto para entrar no reino de Deus, porque olhou para trás, escolhidos para ganhar almas ou apenas para encher reuniões. Se vira, malandro. Os auxiliares do show de exorcismo, vou falar tudo sobre sexta-feira, sobre terça-feira, sobre esses demônios que manifestam aí nessas reuniões, as cartinhas marcadas. Você, pastor, que gosta de cartinha marcada, sabe que é cartinha marcada, né? Aquela pessoa que manifesta toda sexta-feira, aquela pessoa que manifesta toda terça-feira. Espera que eu vou falar sobre isso aí. Com quem namorar, casar e as ordens para separar. Isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Servos de Deus ou servos do sistema? Alguns relatos de ex-obreiro da Universal. Olha, esses relatos vocês podem ver nos comentários. Deixe seus relatos aí. Eu tenho e-mails aqui, eu tenho um montão de e-mail. Eu tenho e-mails, eu tenho áudios. Mas você pode ver nos comentários aí. Será que eu estou falando mentira? Será que é mentira que eu estou falando? E o último tópico, fiz 26 na verdade, Universal, o Império do século XXI. Eu vou colocar à luz da Bíblia o que é um obreiro. Você vai saber o que é um obreiro diante da Bíblia. Você vai comparar a sua vida ou a sua falta de vida, obreiro, com o obreiro bíblico, com aquele que realmente está ali para agradar e servir a Deus e tem a sua consciência tranquila, está em paz consigo mesmo, não é uma pessoa desassossegada. Você, obreiro, está indo para as reuniões com um aperto no peito, está com o peito apertado, sai da reunião angustiado. Você sai da reunião de obreiro, da aula de obreiro triste, sabe por quê? Você é exposto toda hora. Manda você fechar os olhos nessas aulas de obreiro, fecha os olhos aí. O obreiro que ainda não pegou o envelope, o obreiro que está olhando para trás, você já ouviu muito isso. O obreiro que não pegou o envelope, você está perdendo a sua chance de ser abençoado. Quantas vezes você já ouviu isso? Coisas piores. Você fica aquela coisa, aquela angústia no seu peito, meu Deus do céu, meu Deus. O que vai ser de mim agora? Eu acabei de sair de uma fogueira santa, vou ter que entrar na campanha da justiça agora. Estão fazendo a campanha da justiça. Em todas as Universal, hoje é dia 15 de setembro de 2019. Já estão preparando a campanha da justiça. Quantas reuniões vão ter dos obreiros que estão lá? Fecha os olhos, obreiros. Só obreiro. Fecha os olhos, obreiros. Você que quer uma justiça na sua vida, é justo você ficar nessa situação, obreiro. É justo, obreiro. Você que não aceita mais ficar nessa situação, você quer dar um basta nisso. Sai de onde você está, obreiro. Pega o seu envelope, passa aqui no altar, obreiro. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas reuniões você já ouviu isso? Tua vida não sai da mesma. Não sai da mesma. Quem está saindo da situação ruim é eles. Eles saem da situação ruim. Como que Deus... Você acredita que o que Deus quer para você é isso? Essa vida de escravidão, esse inferno que você está vivendo, obreiro? Então, eu aguardo você nos próximos vídeos. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando as transmissões. Você do Brasil, você dos outros países, você que tem mandado mensagens para mim, o meu abraço, eu os amo demais. Eu quero o bem de vocês. Pode ter certeza disso, porque a verdade vem para libertar. E por falar em verdade, eu vou fazer uma transmissão com o culto da palavra de Deus. Talvez seja hoje, talvez vai ser hoje ainda, dia 15/9, às 22 horas, eu vou fazer uma transmissão, talvez. Eu não vou garantir para você porque eu trabalho. Então eu vou chegar correndo do meu trabalho para fazer. Nós vamos falar hoje sobre a verdade, a origem da verdade. Você que acompanhou as outras palavras que a gente deu, falamos sobre as duas coroas,
falamos sobre outras pregações. Hoje eu vou fazer uma pregação, se Deus assim permitir, se não eu aviso a vocês, tá bom? Pelo Facebook, pelo Instagram, mas eu vou estar avisando a vocês. Hoje a gente vai falar sobre a origem da verdade, porque tudo veio da verdade. Nós viemos da verdade. Por isso que Deus, ele abomina quem vive na mentira, quem prega mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Nós vamos falar sobre isso hoje. A verdade fez com que tudo viesse a existir. Tudo viesse a existir. E um dia, todos nós estaremos cara a cara com a verdade. Tá bom, meu irmão? Então, eu aguardo a todos vocês. Eu vou avisar se eu vou fazer hoje ou outro dia. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Se inscreva nos demais canais dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E nós vamos continuar aqui denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau.